prazer enorme apresentar o Etienne Guiz, um velho amigo da casa. Eu conheci o Etienne Guiz tem mais de 30 anos. Não, menos. 30 anos? Não, 29 anos e 364 dias. Ah, ok. Não, era mais que isso. Bom, 30 anos, e ele era estudante de um amigo meu, Hector, Gilbert Hector, e eu visitando Lille, no norte da França, por um mês. Eu encontrei o Etienne, que já era, naquela época, um aluno brilhante, né? Bom, depois disso, logo depois dessa visita a Lille, eu fui fazer uma visita para o IHS, e o orientador dele me encarregou de entregar um trabalho muito interessante, que ele já tinha escrito como aluno ainda, para discutir com Danny Sullivan, esse trabalho dele. Isso não sabia? É. Bom, e na época o Etienne estava pleiteando uma posição no CNRS. E a opinião do Danny Sullivan teria algum peso nisso. Bom, logo depois ele veio para o INPA fazer o serviço militar, onde passou 2 anos no INPA. E quando ele chegou no INPA, eu fui encontrá-lo no aeroporto. E, ao chegar no aeroporto, eu falei com ele, falei, olha, eu estou aqui com o meu carro para te levar para o hotel, para a minha casa, talvez, não me lembro. Bom, aí ele disse que não dava para fazer isso, porque ele tinha ordens para se apresentar em Brasília. Aí ele pegou o avião para ir para Brasília e voltou no mesmo dia. Para minha surpresa, ele chegou de volta ainda com os cabelos longos como agora. Eu pensei que eles iam cortar a cabeleira dele em Brasília, mas não. Bom, então ele passou 2 anos aqui no Brasil, e aí ele voltou para a França, onde ele se tornou um dos principais matemáticos franceses. Bom, o Etienne Guiz, ele é membro da Academia Francesa de Ciência. Ele deu uma palestra plenária no último Congresso Internacional de 2006 em Madrid, e os trabalhos dele envolvem topologia, geometria e dinâmica. Ele passeia por todas essas áreas, e os trabalhos dele se caracterizam não só pela relevância e originalidade, mas também pelo bom gosto e elegância. Bom, então vou parar por aqui e deixar vocês refletirem. Obrigado. The title is in English. Is there somebody in the room who does not speak Portuguese, who does not understand Portuguese? Nobody. Então eu vou falar português. Primeira coisa, eu gostaria de explicar por que o título está em inglês. Porque, na verdade, eu fui convidado para participar num evento na Academia Brasileira, que foi ontem, na segunda passada, e eu dei uma palestra de meia hora. E depois da palestra, o Wellington me pediu para fazer de novo a mesma palestra aqui no INPA, numa hora, não é? Então, é bastante difícil para mim, porque, na verdade, esta palestra que está na sua frente, não está na minha mente, não estava preparada para matemáticos, era para físicos e matemáticos. Então, eu peço desculpas, porque uma boa parte da palestra talvez vai ser elementar demais. Além do mais, eu vou falar 1 hora em vez de meia hora, então eu vou ter um pouco mais de tempo para dar mais detalhes. Então, a consequência é que vai ter alguma diferença entre a palestra em inglês e os detalhes que eu vou dar no quadro. Bom, então eu vou começar. Por favor, não tem problema, pode fazer perguntas quando quiser.
A palavra chirality, eu não sei se existe em português, seria chiralidade ou algo assim, é o fato que dois objetos, como a mão direita e a mão esquerda, são as mesmas, mas não são as mesmas. Uma imagem da outra num espelho. Elas são diferentes. Então, essa é a ideia que eu queria discutir hoje. Será que podemos fazer uma diferença entre um sistema dinâmico, digamos um campo de vetor, num aberto do espaço usual, e a imagem dele num espelho? Esse é o tema geral da palestra. A palavra chiralidade, ou chirality, parece que foi o famoso físico Kelvin que usou esta palavra a primeira vez. Então, aqui a frase dele: I call any geometrical figure or group of points chiral and say it has chirality if its image in a plane mirror, ideally realized, cannot be brought to coincide with itself. No início do século XX. Então, vocês podem ver que nesse exemplo da fotografia, como que chama? Horn? Bode. Não, o chifre. Chifre. É um masculino, um chifre. Então, os dois chifres são simétricos com respeito a um espelho virtual e não são os mesmos, porque uma gira do lado direito e outro gira do lado esquerdo. Então, é exatamente isso que eu quero fazer com dinâmica. Agora, antes de começar com dinâmica, eu quero falar de topologia, um negócio muito mais clássico. Eu vou falar de teoria de nós, e vocês sabem que os topólogos conseguiram fazer progresso muito importante na topologia dos nós. E, por exemplo, eu coloquei aqui a lista de todos os nós, ou os entrelaços, com menos de 8 cruzamentos. Alguns desses nós são simétricos com respeito a um espelho e alguns não são. Agora, não é fácil mostrar que um nó não é simétrico com respeito a um espelho, porque poderia ser simétrico de uma maneira escondida. O nó, a imagem dele no espelho, poderia ser isotópica ao nó inicial, e isso pode acontecer de uma maneira que não é óbvia. Então, não é fácil demonstrar que um nó não é igual, isotópico, igual à imagem dele num espelho. E, na verdade, os topólogos tiveram que inventar métodos para mostrar que um nó não é igual à imagem dele, que um nó é chiral. E, para dar um exemplo, nós sabemos hoje em dia que no conjunto dos 165 nós, com menos de 10 cruzamentos, uma parte muito pequena, 20 deles, são simétricos. A palavra complicada é como que... Paul, how do you pronounce amphichiral? Amphichiral. De qualquer jeito, uma parte muito pequena do conjunto dos nós tem simetria. Uma parte muito grande é chiral. Agora, antes de falar um pouco mais de topologia, eu vou dar 2 exemplos de sistemas dinâmicos muito simples, que claramente têm alguma chiralidade, que obviamente giram num certo sentido e que é mais ou menos claro que não podem ser iguais à imagem dele num espelho.
O primeiro exemplo é um exemplo tão simples que o pessoal do sistema dinâmico não considera isto como sendo um sistema dinâmico. Então é trivial. É a fibração de Hopf, um objeto que os topólogos gostam muito, mas os dinâmicos consideram como sendo simples demais. É a dinâmica de dois osciladores, dois números complexos Z1 e Z2, que giram com um fluxo φt, simplesmente multiplicando exponencial IT dos dois lados. Então, este sistema dinâmico age no C2, o C2 é o R4, e claramente a soma dos quadrados dos módulos é constante ao longo do fluxo. Isto implica que, na verdade, a dinâmica acontece na esfera S3, a esfera de rádio constante no R4. Então, na verdade, temos um sistema dinâmico na esfera de dimensão 3. As órbitas são círculos. As órbitas são simplesmente as fibras da famosa fibração de Hopf, que vai levar o ponto Z1, Z2 no S3, no C2, no quociente Z1 dividido por Z2, como sendo um número complexo ou infinito, pensado como um elemento da esfera S2. Então, para começar, eu vou mostrar um pedaço de algumas imagens, na verdade, pedaços de filmes, que vão mostrar claramente que esta dinâmica gira de um certo lado e não gira do outro lado. Então, aqui está, lá embaixo, os pontos verde e vermelho são os pontos na esfera S2, e você vê as fibras, que são dois círculos entrelaços. E quando os pontos na base S2 se modificam, as duas fibras também se modificam, mas sempre permanecem enlaçados. Aqui vocês podem ver três fibras, que também têm aquela propriedade de ser enlaçados, é um negócio muito bem conhecido de Hopf no início do século, em 1930. E vou mostrar outra figura que mostra ainda mais claramente que gira num certo sentido. Nós vamos pegar umas fibras ao acaso e olhar a figura. Dezenas de fibras da fibração de Hopf. E aí depois nós vamos limpar um pouquinho o negócio para ver a situação local. E vocês vão ver que a fibração de Hopf gira de um certo lado e não gira do outro lado. Esse é o exemplo 1. O objetivo desta palestra seria dar um sentido a esta palavra. Esta foliação, esta dinâmica é uma dinâmica que vai girando de um lado e que não vai girando do outro lado. O segundo exemplo mais interessante do ponto de vista dinâmico é o famoso atrator de Lorentz. E quando você vê as órbitas dele, essa é uma figura muito clássica, vocês veem que gira de um lado e não gira do outro lado. Tem um certo movimento no espaço, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, não sei, mas realmente nós queremos chamar isto de chiral. Por enquanto, eu não dei nenhuma definição de um campo de vetor chiral, mas a definição que eu estou procurando agora, hoje, qualquer definição tem que ser tal que os dois exemplos aqui são chirais. Vamos voltar na topologia e eu vou falar de coisas muito simples de topologia que permitem distinguir dois nós, imagens num espelho. É o conceito de linking number. Esse é um negócio muito clássico. Se você tiver dois nós no espaço que não se cortam, você pode definir um número de enlaço
que é um número inteiro, que pode ser positivo ou negativo, e a propriedade importante desse número é que se você fizer a mesma coisa, imagem, num espelho, o número vai mudar de sinal. Então, por exemplo, esses dois nós têm linking number 1, então essa figura é uma figura chiral, porque a imagem dele num espelho tem um número de laço menos 1. E como menos 1 não é igual a mais 1, essa figura é chiral. A definição é também bem conhecida, é simplesmente a seguinte: você vai olhar os dois nós no espaço, olha a projeção na tela, e você olha cada vez que um dos dois, por exemplo, o vermelho, vai por cima do azul. E cada vez que você tem um cruzamento assim, a situação local ao redor do cruzamento pode ser do tipo esquerdo, do tipo direito, e você vai atribuir o sinal menos 1 no caso esquerdo e mais 1 no caso direito. Você vai fazer a soma de todos esses números em todos os cruzamentos, e esta soma é o linking number, o número de laço. E a propriedade fundamental é que se você fizer uma deformação dos dois nós, esses números vão permanecer os mesmos. É um negócio bem definido que não depende da maneira em que você represente os nós no espaço. Consequentemente, se você tiver, por exemplo, linking positivo, então essa figura, este entrelaço de dois nós, vai ter que ser chiral, porque mais 1 não é igual a menos 1. Bom, é um invariante muito primitivo da teoria dos nós. O exemplo mais simples é este. Você tem aqui dois nós, o número de enlaço é igual a 0, mas mesmo com este 0 é mais ou menos claro que é impossível separar os dois nós com movimento. Então, tudo isso para dizer que a teoria dos nós precisa de invariantes muito mais sofisticados que o número de enlaço. Agora, vamos continuar um pouquinho mais de topologia. Eu vou falar de uma definição. Eu vou dizer que um nó é positivo se este nó pode ser representado no espaço de forma que a projeção dele no quadro só tenha cruzamento positivo. Positivo no sentido do slide anterior. Ok? Essa é a definição. Um nó é chamado positivo se, de uma certa forma, eu posso fazer um desenho dele, que todos os cruzamentos são positivos. E o fato principal, que não é trivial, é que os nós positivos são chiral. Os nós positivos e não triviais são chiral. Eu não vou dar a demonstração agora, vou dizer umas palavras só. Para demonstrar isto, temos que utilizar um outro invariante, que é chamado signature, assinatura. Acontece que qualquer nó K na esfera S3 é possível definir algum número, a assinatura dele, que é o número inteiro, positivo ou negativo, e acontece que a assinatura da imagem do nó no espelho muda de sinal. E acontece também, vocês têm que acreditar, que a assinatura de um nó positivo é um número positivo. Consequentemente, um nó positivo, tendo assinatura positiva, não pode ser igual à imagem dele no espelho. Então, é um nó chiral. Um exemplo é o nó, como que chama em português? Trevo. O nó de trevo. Eu não dei a definição de assinatura, mas você pode acreditar em mim. A assinatura do nó de trevo
é igual a mais 2. Consequentemente, o nó de trevo não é igual à imagem dele no espelho. Era o primeiro slide da minha palestra. Você tinha duas imagens do nó de trevo, o nó de trevo direito, o nó esquerdo, e os dois nós não são os mesmos, porque um deles tem a assinatura mais 2, o outro tem a assinatura menos 2. Então, o sonho seria definir algum número, algum invariante de um sistema dinâmico, que poderia ser chamado de assinatura, e que teria a mesma propriedade que a assinatura do sistema dinâmico visto no espelho seria a assinatura trocando de sinal. Agora, outra propriedade muito importante dos nós positivos é o seguinte teorema dos anos 70, que diz que um nó positivo tem uma estrutura topológica muito particular. Tem que ser um chamado nó fibrado. Eu vou explicar o que significa isto. A definição é a seguinte: um nó no espaço é chamado fibrado se o complemento dele, que é uma variedade de dimensão 3, digamos, com bordo, o complemento do nó na esfera S3, se o complemento dele fibra no círculo. Significa que você pode preencher o complemento do nó por superfícies lisas, todas tendo o mesmo bordo, o bordo sendo o nó. Outras palavras, você tem um nó no espaço e você quer achar no complemento superfícies mergulhadas, tendo como bordo o nó, e você quer achar superfícies assim que giram ao redor do nó. Você quer encher o complemento do nó por uma fibração no círculo. Vou mostrar o exemplo do nó de trevo. Então, a palavra é o Open Book Decomposition, como se fosse um livro com páginas coladas ao longo do nó. Então, aqui está o exemplo no caso do nó de trevo. Eu mostro uma página do livro que tem como bordo o nó, e agora vou mostrar a rotação das páginas ao redor do nó. Por isso, o nó de trevo é um nó fibrado, porque o complemento pode ser folheado por páginas tendo todas o mesmo bordo. Outro exemplo de nó fibrado, os links, os entrelaços de Hopf. Aqui eu fiz o desenho de 3 fibras da fibração de Hopf. São 3 círculos. Em azul você vê uma página do livro. É uma superfície azul que tem como bordo os 3 círculos, que são os 3 as 3 componentes do entrelaço. Então, o fato que os entrelaços de Hopf são fibrados é um negócio muito fácil. Posso mostrar a fórmula. Você vai considerar Z1, Z2 em S3, e você vai supor que Z1, Z2 não está no Z1 igual a 0, não está no Z2 igual a 0, e não está no Z1 igual a Z2. Então, você vai multiplicar os 3 números complexos Z1, Z2, Z1 menos Z2. O produto vai ser um número complexo não zero, que tem um argumento. O argumento, o número, é um elemento do círculo. Isto define uma aplicação do S3 menos os 3 círculos com valores no círculo.
E as fibras desta aplicação são páginas azuis assim. Eu gostaria de definir um conceito de sistema dinâmico positivo, e eu gostaria de demonstrar que um sistema dinâmico positivo tem o mesmo comportamento que fibra no círculo. Eu gostaria de definir isto. Então, eu vou tentar dar definição e depois eu vou tentar demonstrar um teorema. Então, eu vou começar com a seguinte definição. Vamos começar com um campo de vetor, x, na esfera S3, digamos sem singularidade, e eu vou chamar de φt o fluxo gerado pelo campo. Eu vou dizer que o campo é positivo. Como que chama em português o cara que usa somente a mão esquerda? Gaucher, droitier. Canhoto. Canhoto. É destro. Bom, vou chamar o campo destro. Se o seguinte for verdade, que cada vez que eu pego dois pontos, x1, x2, na esfera S3, e que eu considero o pedaço de órbita saindo do ponto x1 durante um tempo t1, e o pedaço de órbita saindo do ponto x2 durante um tempo t2, eu gostaria de dizer que 1 sobre t1, t2, número de enlaços destes dois pedaços de órbitas seja positivo. Então, a definição é essa. O lim inf 1 sobre t1, t2, linking number dos dois pedaços é positivo. Agora, a dificuldade, você tem razão, a dificuldade é que, na verdade, esses pedaços de órbitas não são nós, porque não tem nenhuma razão que φ t1 de x1 seja igual a x1. Então, na verdade, não são nós. São pedaços de órbitas. Agora, se você quiser dar um sentido razoável a essa definição, você tem que tornar esses pedaços muito grandes de órbitas em nós. E a maneira mais simples seria, por exemplo, conectar a origem e o fim de um pedaço por um segmento de geodésica. Então, você pega x1, pedaço longo de órbita, fecha com geodésica. Pega x2, pedaço longo de órbita, fecha com geodésica. Desta maneira, você tem dois nós, eles têm o número de enlaço, você divide por t1, t2, pega um lim inf, e a definição é o campo é destro se este limite é positivo, não zero. Essa é a definição. Eu quero que o campo gira no sentido que as órbitas têm um linking number positivo. Essa é a definição. Bom, pelo menos temos exemplos. Temos o exemplo da fibração de Hopf. A fibração de Hopf tem essa propriedade, foi óbvio no filme. Duas órbitas se entrelaçam positivamente. Também no caso do caso de Lorentz, era mais ou menos óbvio que as órbitas só têm cruzamentos positivos. Então, o enlaçamento vai ser positivo. Bom, tem alguma dificuldade, porque, na verdade, o campo de Lorentz tem uma singularidade. Mas vamos fazer como se não tivesse. Agora, vou dar alguns exemplos. Já vimos o campo de Hopf, e agora vem a propriedade fundamental que diz que essa definição tem algum interesse, porque é uma definição aberta.
Se você tiver um campo de vetor destro, eu digo, não é completamente óbvio, porque tem dois limites que tem que permutar, não é óbvio. Mas é verdade que se você fizer uma perturbação pequena de um campo de vetor destro, ele vai permanecer destro. Por exemplo, eu falei que a fibração de Hopf você pode pensar como sendo dois osciladores sem nenhuma ligação. Se você colocar uma ligação pequena entre os dois osciladores, isso vai dar um campo de vetor no S3 que pode ser dinamicamente muito complicado. Ele pode ter caos, pode ser muito complicado. Mas o que acabo de dizer é que uma perturbação pequena da fibração de Hopf, na verdade, também permanece destra. Como? C1. C'est perturbação C1. Outro exemplo, mais ou menos o mesmo que eu acabo de falar, se você começar, por exemplo, com o estudo do fluxo geodésico da esfera S2, geodésicas na esfera redonda. Bom, o fluxo geodésico é um fluxo que age no fibrado unitário tangente de S2, que, a menos de um recobrimento com duas folhas, é essencialmente S3. E, no caso, a fibração de Hopf. Então, se você considerar agora as geodésicas de uma métrica na esfera S2 com curvatura quase constante, então as geodésicas podem ser muito complicadas, mas vão permanecer destro. Por isso, como? Quase constante quer dizer suficientemente perto de uma constante na topologia C1. Eu gostaria de ter um estimativo quantitativo, não tenho. Mas eu vou ter daqui a pouco. É mais ou menos... Por exemplo, eu gostaria, eu não sei, talvez seja verdade que o fluxo geodésico de uma métrica com curvatura positiva seja destro. Quem sabe? E também, já falei, o exemplo de Lorentz é o exemplo típico. Por exemplo, por isso eu gosto do conceito, porque, na verdade, bom, aqui no IMPA nós gostamos de conceitos abertos. Se não for aberto, forget it. Bom, aqui no IMPA gostam de conceitos abertos e densos. Ok, agora, eu gostaria de demonstrar que um fluxo destro é fibrado. Agora, eu tenho que dar uma definição de que é um fluxo fibrado. Na verdade, na minha mente, né, eu estou pensando exatamente isto. Ou, se você explodir todas as órbitas em pontos distintos, o complemento deveria ter alguma foliação por páginas azuis. Mas isso não faz sentido nenhum. Agora, eu vou tentar dar alguma caracterização primeiro. Olha só, nós já vimos que dois nós, K1, K2, tem um número de enlaço, que é um número inteiro. O que estou dizendo aqui é que, no caso em que você tem um campo de vetor na esfera S3, também é possível definir um número de enlaço, por exemplo, entre duas órbitas periódicas, claramente, mas, mais geralmente, é possível definir um número de enlaço entre duas medidas invariantes. Então, esta aqui é a definição. Estou chamando de P o conjunto convexo compacto de todas as medidas de probabilidade invariantes pelo fluxo, e algum convexo compacto, que pode ser pequeno, pode ser grande, depende do caso. E estou dizendo que
existe uma forma quadrática com valores não inteiros agora, com valores reais, que define o número de enlaço de duas medidas invariantes. No caso particular, em que as medidas invariantes são concentradas em órbitas periódicas, este número é simplesmente o número de enlaço usual dividido pelo produto dos períodos das duas órbitas. E estou dizendo, e não é tão difícil assim, que é possível definir o número de enlaço de duas medidas invariantes. E o teorema, que não é completamente trivial, mas não é tão difícil assim, é o seguinte, que um campo de vetor na esfera S3 é destro se e somente se o número de enlaço de duas medidas invariantes é positivo sempre. Esta definição aqui, mais limpa que a definição anterior. A definição anterior precisava de conectar pedaços de órbitas de uma maneira bastante suja, né? Agora estou dizendo uma caracterização muito simples, muito limpa. Tem aquele compacto convexo, dois pontos nesse compacto convexo tem um número de enlaço, o campo de vetor é destro se, somente se, aquela funcional quadrática é positiva. E agora eu vou dar um teorema. Então, segunda-feira estava falando na frente de físicos, então eu tentei explicar o teorema de duas maneiras. A primeira maneira é este enunciado totalmente errado. Por isso que tem os quotes. Então eu vou dar dois enunciados. O primeiro não faz sentido, não está correto, mas dá uma ideia. E o segundo funciona. Então, o teorema é o seguinte. Você começa com um campo de vetor destro. A hipótese significa que você sabe que as órbitas assintoticamente se enlaçam positivamente. E a conclusão aqui é que você pode conjugar o campo de vetor de uma certa forma, de tal forma que, após a conjugação, quando você olhar no campo de vetor na tela, você vê cruzamentos positivos. Então, a vector field is right-handed if and only if, after a suitable change of coordinates, após uma conjugação, o novo campo de vetor, que na verdade é o mesmo, visto de uma outra maneira, o novo campo de vetor só tem projeções no plano, na tela, com interseções positivas. Isso não é verdade, mas é quase verdade. O enunciado que é verdade é mais técnico, mas é o seguinte. Mas é verdade. Um campo de vetor na esfera é destro se e somente se existe uma Gauss linking form, e vou explicar isso daqui a um segundo, se e somente se existe uma Gauss linking form positiva ao longo do vetor. Então eu tenho que explicar o que é a Gauss linking form. Eu vou explicar primeiro a fórmula de Gauss, que Gauss inventou para calcular o número de enlaço entre dois nós no espaço usual. Esta é a fórmula, parece complicada, mas não é. Você tem um nó K1, não, x de t, esse é um nó, y de s é outro nó. Para cada s, cada t, você tem dois pontos, x de t, y de s, tem um vetor tangente, que é a velocidade dx dt, tem um vetor tangente dy ds,
e você tem um vetor que vai de x de t até y ds, que é x de t menos y ds. Você considera o determinante, o volume dos três vetores lá em cima, determinante de dx dt, de y ds, x de t menos y ds, normaliza com o cubo da norma da diferença, faz a integral disto nas duas variáveis dt ds, e o resultado, talvez dividido por 4π, esqueci o 4π, o resultado é o número inteiro que é igual ao linking number dos dois nós. Essa é a fórmula que o Gauss inventou no início do século XIX, pensando na eletromagnetismo. Agora, acontece que esta fórmula é válida para duas curvas fechadas no R3. Se você tiver duas curvas fechadas no S3, como que você vai fazer para calcular o número de enlaço dos dois? Bom, uma das maneiras seria dizer que temos duas curvas no S3, provavelmente eles não vão passar pelo Polo Norte. Se passar, eu faço uma rotaçãozinha, mas se não passar pelo Polo Norte, posso fazer uma projeção estereográfica no R3, eu posso usar a fórmula do Gauss. Mas é uma fórmula muito suja. Eu gostaria de ter uma fórmula que calcula o número de enlaços de dois nós no S3, que teria a simetria da esfera, que seria invariante por rotações. E acontece que existe uma fórmula assim, e que esta fórmula, que calcula o número de dois nós, número de laço de dois nós na S3, invariante por rotações da S3, foi encontrada muito recentemente. Até agora não foi publicada. É um teorema de Turk e Gluck. Tem uma fórmula análoga à fórmula do Gauss, que vale no caso de C3. Agora, é bastante claro que existem muitas fórmulas para calcular o número de enlaço de dois nós. Eu vou chamar de Gauss Linking Form, é uma fórmula que calcula o número de enlaço. Então, a Gauss Linking Form é um gadget, ômega, que tem dois pés. Os dois pés são pontos e duas janelas. As janelas vão comer dois vetores. E o resultado, ômega xt ys dx dt dy ds, integrado no t e no s, dá o número de enlaço. Essa é a definição. Um Gauss Linking Form é uma forma desse jeito. Existem muitas. Agora o teorema vira mais ou menos claro, o enunciado. Um campo de vetor é destro se e somente se existe pelo menos uma Gauss Linking Form que vira positiva cada vez que nas duas janelas eu coloco o campo de vetor. X. Como? Simétrica. Simétrica. Uma boa observação. Agora, eu vou mostrar para você porque isto implica, de uma certa forma, que o campo de vetor destro fibra. Então, eu digo o seguinte, como corolário. Qualquer campo de vetor destro tem a seguinte propriedade. Qualquer órbita periódica tem que ser um nó fibrado. Mais ainda, qualquer coleção finita de órbitas periódicas dá um entrelaço fibrado. E, na verdade, o complementar do suporte
de qualquer medida invariante possui uma forma não singular fechada. E isso já falei, uma coleção finita de órbitas periódicas, na verdade, pode ser o bordo de uma seção de Poincaré-Birkhoff do fluxo agindo no exterior das órbitas periódicas. Em outras palavras, cada vez que você tem um número finito de órbitas periódicas, você pode achar uma superfície azul tendo esta coleção finita de órbitas periódicas como bordo e transversal ao fluxo no interior do azul. Em outras palavras, você pode descrever a dinâmica pela aplicação do primeiro retorno, aplicação de Poincaré. Bom, eu vou dizer para você como que algumas palavras sobre a demonstração. Na verdade, estou copiando, sem vergonha, um teorema famoso, um sistema dinâmico, que vem do Schwarzman, Fried, Sullivan, etc., que eu vou recordar rapidamente. Vamos supor que temos uma variedade compacta e você está procurando uma seção transversal. Você quer saber se na variedade compacta você tem um campo de vetor, você quer saber se, dado o campo de vetor, existe uma hipersuperfície transversal ao campo de vetor que sirva como seção de Poincaré. Em outras palavras, você quer saber se o campo de vetor é uma suspensão de algum diffeomorfismo, de alguma variedade, hipersuperfície. Então, o teorema de Schwarzman, Fried, Sullivan, etc., é muito bonito. Ele vai dizer o seguinte: temos uma variedade M, campo X, e eu vou chamar de P o compacto convexo de todas as medidas invariantes, probabilidade. A observação de Schwarzman é que cada probabilidade invariante define uma classe de homologia na variedade. Se a medida invariante fosse uma órbita periódica, essa classe de homologia seria simplesmente a classe de homologia da curva correspondente. Se a medida não for uma órbita periódica, você vai aproximar por pedaços periódicos e vai no limite. Então, essa é a ideia de Schwarzman, que qualquer medida invariante define uma classe de homologia. Esta aqui é o espaço vetorial. Essa aqui é um convexo. Então, a imagem vai ser algum convexo num espaço vetorial. O teorema de Schwarzman, Fried, Sullivan é que existe uma seção transversal. Se, somente se, o zero não é no convexo. Tá certo? É muito bonito. Você pode caracterizar os campos de vetores que têm uma seção simplesmente com a posição relativa desse convexo com respeito à origem. Bom, então, para se alguém conhecer a demonstração desse teorema, que hoje em dia... Como? Se o campo tiver uma singularidade, no conjunto das probabilidades invariantes teria a massa de Dirac neste ponto, cuja classe de homologia é zero. E um campo de vetor com singularidade não pode ter. Não pode ter. Tá bom? Então, vamos ver o relógio. Então, eu vou só dizer umas palavras só. Você pensa nesse teorema e copia.
A única diferença é que aqui estou procurando uma forma fechada no sentido usual. Lá, no meu caso, estou procurando uma Gauss-Linking Form. Uma Gauss-Linking Form não é uma forma no sentido usual. É um gadget algébrico que não é uma forma. É uma forma que depende de 2 pontos e 2 vetores. E, na verdade, não é uma forma fechada. É uma forma parcialmente fechada, de uma certa maneira. E você está procurando uma forma de Gauss que é positiva no campo de vetor, que é uma certa analogia com o fato que você está procurando aqui uma suspensão. E, bom, eu vou parar com isso. Eu digo o seguinte, se você entendeu bem o artigo de Sullivan, e eu costumo dizer que o artigo Cycles for the Dynamical Study of Foliations é o único artigo que eu li completamente na minha vida. Eu acho que eu conheço tudo desse artigo. Se você entender bem, aí é um jogo para os meninos de copiar. Fácil. Agora, eu vou mostrar para você porque o teorema da existência de um Gauss-Linking Form implica esta coisa de fibração. É muito simples. Vamos supor que encontramos uma Gauss-Linking Form positiva no campo X. Então, vamos supor que eu tenho um ômega que tem a propriedade que eu vou mostrar para vocês porque isto implica, mais ou menos imediatamente, que o complemento de qualquer órbita periódica fibra no círculo. Demonstração, vamos supor que eu tenha uma órbita periódica, vou chamar de x de t. Eu vou mostrar que o complemento fibra. Muito simples. Eu vou considerar a seguinte coisa, ômega x de t e vou fazer a integral disto. Eu vou definir isto como sendo, olha, ômega grande é um gadget algébrico que necessita 2 pontos e 2 vetores. Cada vez que eu tenho uma órbita periódica, eu posso colocar no primeiro lugar o ponto x de t e como primeiro vetor a derivada, a velocidade. Se eu fazer a integral disto ao longo do t, eu comi dois lugares no gadget algébrico. O que vai permanecer é um negócio que depende de y e um vetor v. Vai permanecer uma forma diferencial usual. Em outras palavras, o ômega grande com a órbita periódica produz uma forma diferencial tradicional. E o fato de ômega grande ser um Gauss-Linking Form implica, mais ou menos claramente, que este ômega pequeno é fechado. Agora, o fato que ômega grande seja positiva no campo de vetor diz que esta forma fechada é positiva. Em outras palavras, eu construí uma fibração do complemento da órbita periódica transversal ao campo de vetor. Em outras palavras, a ômega grande tem várias consequências. Cada órbita periódica transforma ômega grande em ômega pequeno. E cada ômega pequeno dá uma fibração do complemento daquela órbita periódica. Se você tiver, em vez de uma órbita periódica, uma medida invariante, é a mesma coisa.
em vez de fazer a integral ao longo da órbita periódica, faz a integral ao longo da órbita da medida invariante, e você vai conseguir desse jeito uma forma diferencial usual, fechada, no comprimento do suporte da medida. Por isso, eu considero que este ômega grande é o objeto global que contém todas as vibrações de todos os comprimentos de todas as órbitas periódicas e também de todos os comprimentos de todas as medidas, de todos os suportes de todas as medidas invariantes. De uma certa forma, eu penso este ômega, embora seja um objeto algébrico, para mim, este objeto ômega grande é o Open Book Decomposition. É isso o objeto azul, ômega. Aqui está. Tem uma forma fechada, positiva, no campo de vetor, que vai definir uma fibração. Ok. Então, o que isso dá no caso do atrator de Lorentz? Bom, no caso do atrator de Lorentz, que eu falei que é um campo de vetor destro, temos como consequência que todas as órbitas periódicas são nós fibrados. E, além do mais, todas as coleções finitas de órbitas periódicas são nós fibrados. Na verdade, este enunciado foi demonstrado por Biermann e Williams, no paper dele falando de atrator de Lorentz, mas é muito interessante porque a demonstração deles, que o comprimento de qualquer órbita periódica do atrator de Lorentz fibra no círculo, é uma demonstração muito não construtiva. Usa o teorema de Stallings, que é uma caracterização algébrica dos nós fibrados, que você vai mexer com o grupo fundamental, blá, 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 e no final você não entende, você não tem a menor ideia de como que é a fibração. Aqui eu gosto do meu teorema, porque eu acho que este ômega canaliza todas as fibrações no mesmo objeto e explica por que o comprimento fibra no círculo. Então eu vou acabar com o pedacinho de filme que mostra esta coleção de órbitas periódicas no caso de Lorentz. E cada órbita periódica vem com uma fibração. E essas fibrações são diferentes, mas essas fibrações são os resultados do ômega grande. Essa é uma órbita periódica, o comprimento é fibrado. Na verdade, é um não trivial nesse caso. Ok? Então, aqui está um entrelaço. Este entrelaço tem vários pedaços, que são órbitas periódicas, e acontece que o complemento deste entrelaço é o bordo de uma página azul. E esta página azul é transversal ao fluxo. Isso seria verdade também se eu colocasse mais órbitas periódicas. É verdade qualquer que seja o número de órbitas periódicas. Muito obrigado. Eu queria mostrar também um exemplo de quiralidade.
qualquer conjunto finito de órbitas periódicas, ou será que tem que ser todos? Ou só algumas? Não, qualquer número. Tem um número infinito de órbitas periódicas. As órbitas periódicas são densas no atrator. Tá certo? Qualquer conjunto finito delas é o binding de alguma fibração. Mas claro que não posso ir no infinito, porque no infinito, a última frase do artigo do Biermann e Williams é muito interessante. A última frase é a seguinte: talvez o atrator mesmo é fibrado. Mas não significa nada. Ah, boa pergunta. Os períodos da forma ômega são discretos no caso de coleção finita de órbitas periódicas. Agora, se eu usar uma medida invariante qualquer, não tem nenhuma razão que os períodos sejam discretos, e no caso não tem uma fibração, mas tem uma forma fechada. E, para mim, fibração e forma fechada é a mesma coisa. Né? Tá certo? Não sabemos disso. Né? Como? Ah, essa é uma forma em m vezes m. Quando você considera o produto de uma variedade com m vezes m, menos a diagonal, essa é uma variedade de dimensão 6. E formas diferenciais nessas coisas têm bigrados. Tá bom? Então, uma forma assim é uma forma. E esta forma não é fechada, mas é fechada com respeito a uma derivada parcial. Que a derivada tem bigraduação, bom, exatamente, é uma forma. Em m vezes m. Simétrica.